Olá, eu sou Yuri Barbosa e aqui a gente vai tocar mais alguns tópicos sobre materiais de construção civil 2. Começando pela resistência do concreto. Os fatores que influenciam geralmente a resistência do concreto, o fator principal seria a relação água-cimento do seu concreto, onde para maiores relações aí de água-cimento você tem a menor resistência e para menores relações, maiores resistências. Existe essa curva, conhecida como a curva de Abrams ou a lei de Abrams, em que existe uma correlação aí exponencial inversa entre esses dois fatores. E ele geralmente é limitado pelo adensamento do material. Como você pode ver na curva, para relações água-cimento muito baixas, você tem uma queda dessa curva de resistência. Isso acontece por quê? Porque falta água para você hidratar o cimento e também falta água aí para você garantir o adensamento desse material e a liberação de bolhas de ar durante o adensamento. Uma vez que você tem a relação água-cimento bem estabelecida, outros fatores vêm a influenciar na sua resistência, como a relação entre agregado e cimento, as condições de cura que você dá ao seu concreto, a idade e o tempo de cura aí, quanto maior o tempo, mais resistência ele ganha, e os componentes que você coloca no seu concreto. No caso, se vai utilizar aditivos químicos ou adições. Quanto à resistência à compressão, ela é a propriedade mais utilizada na construção civil, uma vez que você vai sempre empregar ela no cálculo estrutural das edificações. E ela é realizada, como sugere a norma, por meio de confecção de corpos de prova de 10 centímetros de diâmetro por 20 de comprimento, em que a cura deve ser feita em câmeras úmidas, ou se não, por submersão em tanques de água, e você deve garantir a regularização tanto do topo quanto da base, por meio ou de capeamento por enxofre, ou se não, por lixamento, por abrasão, ou se não, por alguma argamassa ali de regularização. E antes de romper, você deve aferir as medidas dela, do seu corpo de prova, e garantir que a relação entre diâmetro e comprimento esteja aí entre 1,94 e 2,06, até que você leve à ruptura. No caso da ruptura, como a gente observa aqui nos slides, a norma ela dá uma tolerância de horas entre rompimentos de corpos de prova de mesmo traço. E essa tolerância é dada a partir da idade. Então, ali, por exemplo, para a umidade de 3 dias, você tem até uma tolerância de 2 horas entre rupturas de corpos de prova. Aqui, continuando nos slides, esses são alguns modelos que você pode obter durante a ruptura, em que você tem aqui modelos cônicos, como esse tipo A, modelo cisalhado, como do tipo E, fraturas apenas no topo ou na base do seu corpo de prova, como o tipo F, ou você tem também rupturas aí mistas, como no caso do tipo D, que é cônica e cisalhada. Assim, quando você obtém a sua força de ruptura, que seria esse F, você pode calcular a sua resistência à compressão do seu material. Por meio dessa fórmula, onde F é a força em newtons, D o diâmetro em milímetros e a FC, que é a resistência à compressão, sai aí em MPa. Existe o caso típico no caso que seus corpos de prova tenham relações entre altura e diâmetro menores que 1,94, como foi citado no slide anterior. Para esses casos, você deve aplicar essa fórmula, o fator de correção, esse FHD, que vai ser em função aí do seu H sobre D. E para casos em que você não tem o valor tabelado aí, a norma sugere que você faça a interpolação de seus dados. Quanto à resistência à tração, o ensaio de tração ele pode ser tanto direto quanto indireto. Para o caso da resistência à tração direta, você tem corpos de prova de comprimento de 60 centímetros, como observado aí na figura,
em que as extremidades têm seção de 15 por 15 e na porção ali, central de 30 centímetros, você tem um estrangulamento dessa seção. Você deve garantir o acoplamento das extremidades e a tração é feita como se fosse para o caso da resistência à compressão. Devido a esse procedimento ser bem complicado para ser executado em campo, existem outras formas que você pode ensaiar a tração e por isso tem os ensaios de tração direta, que são dois. O ensaio de tração diametral, onde você vai considerar 90% do resultado desse ensaio como resistência à tração, e o ensaio de tração na flexão, em que a resistência à tração vai ser 70% da resistência encontrada nesse ensaio. Começando pela resistência à tração diametral, onde você vai ter corpos de prova de 15 de diâmetro por 30 de comprimento, e esses corpos de prova eles vão ser ensaiados conforme apresenta a figura, pela compressão ao longo do seu comprimento. A norma também sugere que você utilize aparatos, dispositivos ou metálicos ou de madeiras que ajudem no posicionamento da sua peça, contanto que esses dispositivos não venham a influenciar na aplicação de carga sobre o ensaio. Assim, você vai obter a sua resistência à tração do ensaio de lobo carneiro, dada pela seguinte equação, onde F é força em Newton, as dimensões você entra em milímetros e a resistência sai em MPa. Quanto à resistência à tração por ensaios à flexão, você vai ter corpos de prova prismáticos, como apresentado na figura, em que você tem dois pontos de aplicação de força, como pode ser observado na parte superior dessa peça, e dois pontos de apoio, como você pode olhar aqui na parte inferior dessa peça. Você vai levar o ensaio até a ruptura, onde a resistência vai ser dada pela seguinte fórmula, e existe um caso que a norma cita, um caso específico, em que a ruptura e essa rachadura ela vai ser encontrada fora do terço médio do corpo de prova, fora dessa porção central aqui pontilhada, e a uma distância não maior que 5% do comprimento, como você pode observar aqui na figura. Assim, a resistência vai ser dada por essa equação, que vai levar em consideração essa variável A, que é a distância da ruptura dessa fratura no banzo inferior da sua peça até o apoio mais próximo a ela. Para essa sessão é isso e a gente encerra por aqui. Olá, eu sou o professor Yuri e aqui a gente vai discutir alguns outros tópicos sobre a resistência, sobre materiais de construção civil 2, perdão. Começando pelos estimativa da resistência do seu concreto. Quando você vai escolher uma dosagem para o seu concreto, você leva em consideração o fator água-cimento em que ele vai ser construído, como já foi discutido em outras sessões, e também você leva em consideração o tipo de cimento que você vai empregar. A norma 6118, a mais utilizada aí no ramo da engenharia civil, ela estabelece algum modelo assim, para estimativa da resistência do seu concreto. Como a gente pode observar aqui nos slides, a sua resistência à compressão de projeto, o FCD, ele pode ser obtido a partir do FCK, que é a resistência à compressão característico do projeto, dividido por um fator gama, que é referente ao concreto, multiplicado por um fator beta 1. Esse beta 1 ele é em função
de um S, que é um fator que depende do tipo de cimento que você vai estar utilizando na confecção do seu concreto, e do T, que é o tempo em dias, para dado tempo desde a confecção até a ruptura desse seu concreto. Vale destacar que quando T é igual a 28, você tem aí o beta 1, vai ser igual a unidade. Bom, antes de você determinar, uma vez que você determina aí a resistência do seu concreto e antes de você pôr para a execução do seu concreto, você tem que levar em consideração alguns defeitos que podem ocorrer durante essa concretagem. Eles são basicamente 5, começando por problemas que podem ocorrer no processo de preparo da sua forma, como, por exemplo, a incompatibilidade do concreto ao tipo de forma, o preparo inadequado das suas formas, ou você não garantir o umedecimento correto, fazendo com que ele absorva a água do concreto que o concreto utilizaria na cura, ou problemas na estanqueidade do concreto. Uma vez que não está garantida a estanqueidade, você perde aí a parte fluida do seu concreto e aí vai ficar cheio de bicheiras a sua peça. Como segundo problema aí, defeito que pode vir a aparecer, é a aplicação inadequada, o lançamento inadequado do seu concreto. Por exemplo, para alturas de queda maiores que 2 metros, onde você vai ter a segregação do seu concreto na hora do impacto, e para esses casos você deve sempre se atentar à utilização de janela nas suas formas, sempre respeitando essa altura de 2 metros, ou você pode também optar pela utilização de um concreto com característica para bombeamento, que é um concreto mais fluido. Temos também problemas nos materiais componentes do concreto, como, por exemplo, impurezas ou torrões de materiais orgânicos dentro dos seus agregados, que vêm a influenciar no seu concreto. Deficiências na mistura, um caso específico aí do concreto autoadensável, em que você tem que garantir a estabilidade dele antes de utilizar. E também você pode ter problemas na concepção do seu projeto. Por exemplo, para elementos que você tem uma taxa de armadura muito densa, você tem que tomar cuidado de utilizar concreto com características mais fluidas e também com diâmetro máximo dos agregados bem determinados, para que não ocorra aí o intertravamento entre o agregado e a armadura, fazendo com que a sua peça tenha essas bicheiras, essas aberturas, diminuindo a seção transversal dela. Para ensaios de laboratório que você pode realizar no seu concreto, uma vez que ele já está feito, começando pelo concreto fresco, você tem a dosagem do seu concreto, como já foi estudado anteriormente, em que existem vários métodos aí na bibliografia que você pode se resguardar. E a norma ela sugere alguns ensaios também para você realizar sobre o seu concreto fresco. Exemplo disso é a consistência pelo abatimento de tronco cone, como já foi destacado anteriormente, em que você vai estudar a consistência dele. É a avaliação da perda de abatimento do seu concreto, que tem uma mesma linha de raciocínio que o ensaio de abatimento do tronco cone, mas ele leva em consideração o tempo que você vai levar para obter esse abatimento desejado. A avaliação do seu tempo de pega do seu concreto e a avaliação da massa específica e do ar incorporado no seu concreto fresco. Dentre esses ensaios, em campo você vai observar muito que o ensaio aí mais utilizado é o ensaio de abatimento de tronco cone, porque ele tem uma metodologia ali muito prática, muito simples de ser realizado em campo, por isso é muito utilizado. Já para o concreto autoadensável, existe uma norma só referente aos ensaios dele, por ser um concreto com características diferentes do concreto comum. E essa norma é a NBR 15.823, de 2017. Ela é dividida em 5 partes, em que, começando pelo espalhamento, tempo de escoamento e índice de estabilidade visual, ou feito pelo Cone de Abrams. Ele também impõe diretrizes para você estudar a habilidade passante que seu concreto autoadensável vai possuir. Aqui nos slides a gente pode observar
A habilidade passante, ela pode ser obtida por meio de anel J, que é esse anel da figura, e ele apresenta essas imposições aí que impedem, tentam impedir, atrapalham o espalhamento do seu concreto alcançável. E a habilidade passante também pode ser obtida de acordo com a norma, por meio de caixa L ou caixa U, que são esses dispositivos que seguem a mesma linha de raciocínio que o anel J. Em campo, você vai ter uma utilização muito mais ou do cone de Abrams ou do anel J para determinação dessas características do concreto autoadensável. Outro ensaio também que você tem é a viscosidade do seu concreto autoadensável, aqui pela figura dos slides, onde você tem a deposição do seu concreto sobre um funil, também conhecido como funil V, e você mede o tempo decorrido até que você possa observar através desse furo. E você tem a resistência à segregação, que é dada pela coluna de segregação, que é esse aparelho que é dado aí, pela figura. Ou você pode também estudar por a resistência à segregação através de peneira, colocando ali uma massa de concreto autoadensável sobre a peneira e pesando o agregado que sobra. Mais detalhes sobre esses ensaios você pode obter pelas normas. Para análise de ensaios de laboratório do concreto endurecido que você pode ter. Começando aí pela resistência à compressão axial, que é a característica mais desejada do concreto, e já foi citado anteriormente. Você também pode ter a resistência à tração diametral ou a flexão, que são os métodos para se obter a resistência à tração de forma indireta do seu concreto, como já foi também abordado anteriormente. Ensaio de tração direta. O módulo de elasticidade, quando você deseja estudar aí a deformação do seu concreto em função da tensão que é aplicada a ele. E a fluência do concreto, que também pode ser obtida por meio do concreto já no seu estado endurecido. Para essa sessão é isso, e a gente se encontra na próxima. Olá, eu sou o professor Yuri e aqui a gente vai discutir mais alguns tópicos sobre materiais de construção civil 2. Começando pelo controle tecnológico do seu concreto. Uma vez que você é o engenheiro responsável numa obra, você deve garantir que o concreto que você está empregando em obra é o mesmo que o concreto que foi demandado em projeto. E para isso existem algumas metodologias para você estudar isso. Geralmente, o controle de qualidade é feito sobre duas propriedades do concreto, ou a consistência ou a resistência dele. Começando pela consistência, na obra ela é obtida por meio de... a consistência deve ser obtida a cada alteração de umidade que sofre o ambiente, que você tem no seu ambiente, a cada primeira amassada do dia. Todo dia você tem que fazer... Depois da primeira amassada, você tem que controlar essa consistência, medir essa consistência. Após a interrupção de concretagem por pelo menos 2 horas, então, se você interrompeu a sua concretagem por pelo menos 2 horas, quando você for retomar a sua concretagem, você deve medir aí de novo a consistência a cada troca de operadores que você tiver e para cada moldagem nova de corpo de prova.
Já na usina, esse controle é feito a cada betonada, é mais simples de você fazer. Existe ainda o controle que deve ser feito para um controle especial, feito apenas para o concreto autodensável. E ele é descrito com mais detalhes na NBR 15.823, na primeira parte dela. Agora, quanto às resistências. Para você fazer o controle da resistência, você vai fazer por meio de exemplares de amostragens de cada lote. E esses lotes, eles são determinados como aqui nos slides a gente pode observar a tabela que a norma sugere. Você vai determinar um lote dependendo em função de 3 casos. Um seria o volume de concreto, ou o número de andares pavimentados, ou o tempo de concretagem que você utilizou. Por exemplo, para um edifício que você está construindo, um andar feito em 2 dias e utilizado 40 metros cúbicos, você vai ter aí como fator crítico para identificação de um lote o número de andares, que seria 1. Para o controle da amostragem sua, ele pode ser parcial, em que você vai levar em consideração números de exemplares entre 6 e 20, ou parcial para números de exemplares maiores que 20. Ou você pode fazer um controle de amostragem total, em que você vai levar em consideração todas as betonadas, diferente da parcial, que você leva em conta algumas betonadas. Para o controle parcial, aqui nos slides você pode observar a resistência à compressão característica estimada, ela vai ser obtida por meio dessa fórmula, em que N vai ser o número de exemplares, que deve ser sempre par, e no caso se for ímpar, você deve subtrair 1. M é a metade de N. E os F são os valores de resistência dos exemplares, sempre ordenados em ordem crescente. Você deve garantir que o FCK estimado aí pela amostragem parcial, ele deve ser maior que o F1, que é a menor resistência obtida anteriormente das suas rupturas, multiplicado por um fator π6. Aqui nos slides a gente pode observar esse fator, o π6, ele é um fator que depende do preparo do seu concreto e do número de exemplares. Isso tudo de acordo com a norma. E o preparo ele pode ser A, B ou C, dependendo de acordo com a norma, que estabelece o controle de amostragem, onde o preparo do tipo A é para todas as classes de concreto e o cimento e os agregados são medidos em massa, enquanto a água é em massa ou volume. Um preparo de concreto do tipo B abrange os concretos de classe C10 a C20, com o cimento medido em massa, os agregados em massa com volume e a água em volume, ou preparo do tipo C, para a classe de concreto C10 e C15, com cimento medidos em massa e agregados e água medidos em volume. Passando aí para o controle de amostragem parcial, para o caso que você tem N maior que 20, número de amostras maiores que 20. Você começa obtendo o desvio padrão, o SD da sua amostra, por meio dessa fórmula. E essa fórmula depende de FCM, que é a resistência média dos exemplares do lote em MPa, e de FI, que é o mesmo caso que o caso anterior, em que são as resistências de cada exemplar em ordem crescente. Assim, você vai obter a sua resistência à compressão característica estimada, igual a essa segunda fórmula, que é igual a FCM menos 1,65 do desvio padrão. Agora, para o controle de amostragem total, você tem que a sua resistência à compressão característica estimada vai ser igual à resistência à compressão da betonada, uma vez que você leva em consideração todas as betonadas que você realiza. Assim, uma vez que você tem
garantido a qualidade de concreto que você está aplicando, você deve também levar em consideração o controle dessa concretagem para você definir a retirada dos corpos de prova seu. E nisso como você deve fazer? Através de um mapeamento do concreto lançado, levando em consideração o número de cada betoneira que está fazendo esse lançamento, a data e a hora do início da concretagem, o número da nota fiscal, para caso você tenha algum problema aí no concreto recebido, e assim você pode garantir que você faça alguma correção em caso de eventuais problemas que possam ter no concreto. Para essa sessão é só e a gente se encontra numa próxima. Até mais.